Paz seja convosco, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma noite que a gente separa esse tempo, que o Espírito Santo nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, podendo estudar um pouco mais da palavra do Senhor e continuar com esse assunto que nós estamos falando já desde o início do ano, sobre os atributos de Deus. Mas antes da gente dar início, eu quero orar com você. Vamos orar? Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui. Queremos pedir que o Senhor venha e nos dê sabedoria, Senhor, e entendimento daquilo que vamos falar hoje. Que o Senhor nos traga a revelação plena da parte do Teu Espírito, ó Deus, para que possamos ter os olhos dos nossos corações iluminados e para que possamos compreender, Senhor, a grandeza, a largura do Teu amor por nós. Que o Senhor nos dê, Pai, nesse dia, a Tua bênção. Que o Senhor olhe para nós e que o Senhor nos favoreça no entendimento da Tua palavra. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que estarão assistindo a essa aula, seja hoje no sábado, seja no dia em que for. Eu oro para que o mesmo Espírito que está nos inspirando nesse sábado para ministrar esta aula nos inspire também em qualquer outro dia que nós venhamos assistir esse conteúdo, Pai. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós, pedimos o favor do Senhor sobre nós, pedimos a misericórdia do Senhor sobre nós, porque nós precisamos, Pai. Te agradecemos desde já e declaramos a Tua bondade e louvamos ao Senhor por causa dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como vocês já estão vendo aí, o meu computador está do lado de cá, por isso que às vezes eu vou ficar olhando para cá enquanto eu estiver lendo. Mas como vocês já estão vendo aí na nossa tela inicial, hoje a gente vai falar sobre esse atributo de Deus, que é a bondade de Deus, né? E a gente já está na nossa lição de número 11 do nosso livro. Eu queria só bem rapidinho, para a gente fazer só relembrar, né, quais são os atributos que a gente já estudou. Então a gente fez uma introdução, né? A gente iniciou lá na igreja, falamos da solidão de Deus, depois falamos dos decretos de Deus, falamos do conhecimento de Deus, da presciência de Deus, da supremacia de Deus, a soberania, a imutabilidade, a santidade, o poder, a fidelidade, a bondade. E hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus, né? Estamos no capítulo de número 11 do nosso livro e faltam só mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos para nós terminarmos, né? Esse tempo que nós estamos juntos falando dos atributos de Deus. É claro que nós arranhamos a superfície, a minha intenção é que você se aplique ainda mais em estudar sobre isso, que aqui seja uma introdução a cada atributo, né? Por mais que a gente fale bastante sobre cada um deles, mas que depois você também pesquise, que depois você também se dobre diante do Senhor e peça a Ele mais revelação dos atributos que a gente já tem visto aqui, tá bom? Então, vamos lá entrar no nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre a bondade de Deus. E aqui a gente tem o nosso texto, que é o texto do material que eu envio para vocês todo o sábado, né? Teve alguns sábados, eu acho que teve uma aula, se não me engano, a aula passada, aproveitando também a oportunidade de pedir perdão para os irmãos, porque semana passada eu atrasei o envio, né, do link para os irmãos. Na verdade, a aula já estava no YouTube, eu programo as aulas para elas subirem no horário, só que eu não enviei o link, né, nos grupos no horário que a aula subiu, então eu queria pedir perdão para os irmãos por enviar o link, já era 9 horas, porque eu entrei depois numa aula ao vivo com os jovens, a aula dos jovens é ao vivo no Google Meet. Então eu acabei me esquecendo de enviar o link, né, da aula. A aula já estava no YouTube, a aula entrou no YouTube às 8 em ponto, porém eu não enviei o link, né, para os irmãos. Por isso os irmãos tenham talvez assistido a aula aí atrasado, então eu peço perdão para os irmãos. Já me programei aqui com o Leandro para a gente fazer um esquema para que isso não aconteça mais, tá bom? Então peço perdão para os irmãos aí por causa de semana passada. E hoje nós estamos aqui. Eu sei que eu estou falando muito já, mas eu queria só aproveitar a oportunidade também de dizer que essas aulas, todas elas são da Escola Bíblica da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim Santo Eduardo. Então eu sou coordenadora, né, da Escola Bíblica lá, os irmãos que estão aqui estão assistindo sabem disso.
Então, eu só queria deixar isso claro, né? Nós não estamos aqui trabalhando independentes de nada, continuamos membros da igreja, continuamos, né, servindo ao Senhor ali na igreja do Evangelho Quadrangular, junto com o pastor Benedito, que é o nosso pastor titular lá, e os demais pastores que também estão ali trabalhando conosco, nos ajudando, nos ensinando a palavra do Senhor. Então, todas as aulas, todos os vídeos, apesar de muitas vezes eu não falar ou não aparecer o símbolozinho da Quadrangular, mas nós somos da igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim Santo Eduardo, tá bom? Agora sim, vamos começar. A bondade de Deus dura para sempre. Aí ele vai falar sobre a bondade de Deus, né? E ele começa, né, com o Salmo 52:1. Aí vocês vão ver aqui que eu coloquei Ara. Aqui também tem Ara. Lá embaixo, no restante do material, tem algumas outras referências Arque. Tem NVT, NVI. O que é isso? São as versões, né, da Bíblia de onde eu peguei o texto. Ara é a Almeida Revista Atualizada. Arque é a Almeida Revista Corrigida. A NVI, a Nova Versão Internacional, NVT, a Nova Versão Transformadora. Então, são bíblias que eu uso para estudar e que eu gosto de pegar textos delas, porque cada texto, dependendo, né, de como as palavras são colocadas, facilitam o nosso entendimento. Não muda o entendimento, não muda o texto, o que muda são as palavras, os vocábulos. Nessas outras bíblias que são mais antigas, geralmente são vocábulos mais antigos, palavras mais antigas. E eu gosto dessas versões mais novas que ajudam a gente a entender melhor aquilo que o Senhor está falando em sua palavra. Então, aqui vai ter várias referências bíblicas. Todas as vezes que você vê Ara, Arque, NVT ou NVI, é a versão da Bíblia de onde eu peguei o texto para colocar aqui no nosso material, tá bom? Então, a bondade de Deus dura para sempre. Salmo 52:1. A bondade de Deus se refere à perfeição da sua natureza. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1:5. A natureza de Deus é tão absolutamente perfeita que nada lhe falta, nada nele é defeituoso e nada lhe pode acrescentar para melhorá-lo. Ele é essencialmente bom, bom em si próprio, algo que nada mais é, pois todas as criaturas só são boas pela participação e comunicação da parte de Deus. Vamos parar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Lá no início da escola bíblica, quando nós começamos, né, lá em fevereiro, a gente teve uma aula inicial dando uma introdução aos atributos de Deus, e lá a gente falou um pouco sobre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Esse atributo do qual nós vamos falar hoje é um atributo comunicável. Então, o autor ele vai deixar claro aqui que todas as pessoas só são boas ou possuem algum tipo de bondade em si por causa do Senhor, por causa de Deus. Ele é a fonte, né, da bondade. Assim como quando nós falamos do amor de Deus, ele é a fonte de todo amor, ele é a fonte de toda santidade, ele também é a fonte de toda bondade. Tudo aquilo que nós vemos em Deus como atributo não significa que ele recebeu do homem ou que alguém deu a ele, mas que ele é o doador daquilo. Se nós temos alguma bondade em nós, se nós temos algum amor em nós, se nós temos alguma santidade em nós, é porque Deus é a fonte e nós participamos, comunicamos desses atributos com ele por causa da imagem dele em nós, né? Por ele ter nos feito a sua imagem e a sua semelhança. Então ele é essencialmente bom, não somente bom, mas ele é a própria bondade. Na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada, em Deus é a sua essência, ou seja, fala de quem ele é, né? Ele é bom. Ele é infinitamente bom. Na criatura, a bondade é uma gota apenas, mas em Deus há um oceano infinito, ou um infinito ajuntamento de bondade. Ele é eterna e imutavelmente bom. Aqui vai falar de dois outros atributos, eternidade e imutabilidade, né? A gente já falou sobre imutabilidade. Então, a bondade de Deus, ela é imutável, ela não muda. Ele não é bom hoje, amanhã ele já não é tão bom. Ou ele não é um pouco bom hoje, amanhã ele é todo bom. Não. Ele é sempre bom, completamente bom, plenamente bom. Porque ele não pode ser menos bom do que é, como não se pode fazer nenhum acréscimo a ele. Assim também não lhe pode fazer nenhuma subtração, ou seja, não podemos dar a ele mais bondade e nem retirar dele qualquer tipo de bondade. Ele é plenamente bom. Aí ele vai finalizar dizendo que Deus é sumum bonum, ou o bem maior, ou seja, ele é o bem, ele é bom, ele é a fonte de toda a bondade. Deus não é somente o maior de todos os seres, mas o melhor.
Toda bondade existe em qualquer criatura. Toda bondade que existe em qualquer criatura foi dada pelo Criador, mas a bondade de Deus não é derivada, pois é a essência da sua natureza eterna. De novo, ele vai frisar isso, né? Como Deus é infinito em poder desde toda a eternidade, desde antes de ter havido alguma demonstração desse poder ou antes de ter sido executado algum ato de onipotência, assim ele era eternamente bom, antes de haver qualquer comunicação de sua generosidade ou antes de haver qualquer criatura a qual essa generosidade pudesse ser dada. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Antes que houvesse qualquer pessoa que pudesse contemplar ou ser beneficiado pela sua bondade, ele já era bom. Então ele não passou a ser bom depois que ele criou as coisas, ele não passou a ser bom depois que ele demonstrou a sua bondade para com a humanidade. Não, Deus sempre foi bom, assim como ele sempre foi eterno, assim como ele sempre foi onipotente, assim como ele sempre foi onisciente, ou seja, é a natureza de Deus. Deus é bom, ele não passou a ser bom quando ele passou a demonstrar bondade. Mas desde o início, desde sempre, desde que Deus é Deus, ele sempre foi e sempre será completamente bom. Portanto, a primeira manifestação dessa perfeição divina consistiu em dar existência a todas as coisas. Ou seja, como é que a gente consegue ver qual foi o primeiro ato de bondade de Deus? Será que foi quando ele criou Adão e Eva? Ou quando ele perdoou Adão e Eva? Não. No momento em que ele começou a dar vida a todas as coisas, ali, quando ele começou a criar todas as coisas, essa perfeição começou a vir à tona. A gente vai depois, né, no discorrer do nosso texto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas no momento em que Deus começou a criar todas as coisas, começou a trazer as coisas à existência, ali sua bondade já começou a ser vista, a ser compreendida. Tu és bom e fazes o bem, Salmo 119, 68. Deus tem em si mesmo um infinito e inesgotável tesouro de todas as bênçãos, capaz de encher todas as coisas. Tudo provém de Deus, seus decretos, sua criação, suas leis, suas providências. Tudo que provém de Deus, né? Só pode ser bom, como está escrito, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Assim vê-se a bondade de Deus primeiro na criação, ou seja, a criação demonstra o quanto Deus é bom. Quanto mais de perto se estuda a criatura, mais visível se torna a benignidade do seu Criador. Tome a mais elevada criatura da terra, o homem. Ele tem abundantes motivos para dizer como salmista: eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as suas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Tudo acerca da estrutura dos nossos corpos atesta a bondade do nosso Criador. Que mãos apropriadas para realizar a obra as obras a elas confiadas. Que bondade do Senhor determinar o sono para restaurar o corpo cansado. Que benévola a sua provisão de dar aos olhos cílios e sobrancelhas para protegê-los. E assim poderíamos prosseguir indefinidamente. Isso aqui eu achei muito lindo, porque ele analisa a criação e ele começa a ver o quanto Deus é bom a partir das suas criaturas. E aí ele vai falar sobre o ser humano, ele vai falar o que Davi disse, né, no Salmo 139, quando Davi disse que ele foi formado, quando Davi reconheceu que a formação do seu corpo, dos seus órgãos, do seu cérebro, das suas mãos, das suas pernas, dos seus olhos, do seu sistema nervoso, do seu sistema digestivo, enfim, ele olha, contemplando a si mesmo, né? É uma coisa que Davi sempre fazia, contemplando a natureza, contemplando a criação, contemplando a si mesmo. Ele declara que ele foi formado de modo tão maravilhoso. E a sua alma, quando ele fala de alma, ele fala do entendimento. Ele entende isso muito bem, ele percebe isso muito bem, que ele foi feito de modo maravilhoso. E aí ele vai falar de duas partes do corpo que a gente não leva muito em consideração, que é a sobrancelha e os cílios. E aí eu fui dar uma olhada, porque a gente não fica muito apegado a essas coisas, né? A sobrancelha a gente até tira muito, tem gente que já tirou bastante, tem gente que ainda mantém, enfim. Os cílios, a gente não presta muita atenção para que servem essas coisas, para que serve a sobrancelha, para que servem os cílios. A gente acha que são coisas que estão ali por tal, que são inúteis, ou que podiam ser retirados, né? Mas a verdade é que a sobrancelha ela tem uma função de proteger os olhos
de repente você transpira muito e quando escorre o suor pela testa, a sobrancelha impede que aquele suor tenha contato com os seus olhos, ou quando você toma banho, ou quando você toma chuva, a sobrancelha protege os seus olhos de que a água caia diretamente nele. E os cílios, ele tem basicamente a mesma função de proteger os olhos de poeira, de poluição, de sujeira ao redor. Então, quando a gente pisca, os cílios, ele tem uma função de como se fosse uma vassourinha, né, que vai varrendo, que vai tirando a sujeirinha para fora, a fim de proteger os olhos. Então, toda parte, não há uma parte do nosso corpo, não há nada que tenha sido criado em nós que não tenha uma utilidade, que não tenha um motivo para ter sido colocado ali. E isso mostra a bondade e a preocupação de Deus com o nosso bem-estar. Vamos continuar o texto, porque senão eu vou falar tudo aqui, depois a gente vai só ler e aí não vai ter mais utilidade, porque eu já falei tudo. Mas eu estou muito maravilhada com tudo que eu li aqui, né? Eu quero compartilhar isso com os irmãos. E a bondade de Deus não se limita ao homem, é exercida em favor de todas as suas criaturas. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos dos viventes. Salmo 145, 15 e 16. Volumes inteiros poderiam ser escritos, na verdade, têm sido para discorrer sobre esse fato. Sejam as aves do espaço, os animais nas matas ou os peixes no mar, foi feita abundante provisão para suprir todas as suas necessidades. Deus dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, 25. Verdadeiramente a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, 5. Desfrutar da bondade e da provisão de Deus não é algo exclusivamente da criatura humana, do ser humano, né? Ele supre as necessidades de todo ser vivente, ele supre a necessidade de toda a criação, ele dá mantimento a toda a carne. Jesus vai dizer lá em Mateus 6 que ele alimenta as aves dos céus, que ele dá vida ao lírio dos campos, ou seja, os animais da terra, os animais selvagens, é ele quem cuida, é ele quem provê, é ele quem dá providência, é ele quem cuida do leãozinho, é ele quem cuida, sabe, daqueles animais que a gente de repente nem sabe que existem, nem conhece, mas o Senhor cuida e o Senhor fez todas as coisas a fim de que todas as suas criaturas tivessem a provisão necessária para que elas vivessem, para que elas sobrevivessem. E isso mostra a bondade do nosso Deus. Vê-se a bondade de Deus na variedade de prazeres naturais que Ele providenciou para suas criaturas. Deus poderia ter se satisfeito em saciar nossa fome, sem que os alimentos fossem agradáveis ao nosso paladar. A sua bondade transparece nos diversos sabores que Ele revestiu os diferentes tipos de carne, vegetais e verduras. Deus não nos deu somente os sentidos, mas também deu aquilo que agrada. E isso também revela a sua vontade. Olha que coisa linda. Deus podia muito bem prover para nós alimentos que não tivessem sabor algum, ou retirar, né, as nossas papilas gustativas, que é o que faz com que a gente sinta o sabor das coisas na nossa boca. Ou pensa nos diversos tipos de ervas que o Senhor criou, e essas ervas possibilitam temperos maravilhosos. Não sei se você já teve essa experiência de comer uma comida e glorificar a Deus. Por que não? A Bíblia diz que tudo aquilo que quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quando você come algo e você sente aquela explosão de sabores na sua boca, e você só pode dizer glória a Deus, obrigada pelas papilas gustativas, Senhor, obrigada por poder desfrutar dos alimentos. Deus podia muito bem ter feito os alimentos simplesmente para suprir nossas necessidades nutricionais, sem sabor algum, sem que tivesse qualquer gosto, sem que gerasse qualquer prazer. Não sei se os irmãos já tomaram aquele iogurte natural que vende no copinho assim. Aquilo ali não tem gosto de absolutamente nada. Agora, não sei se de repente você gosta, me perdoe, mas pra mim aquilo não tem gosto de absolutamente nada. Então, eu fico imaginando assim, Deus, ele podia ter criado tudo igual aquilo ali, sem gosto de nada, sem doce, sem nada, sem gosto, absolutamente sem gosto, mas que fosse algo que suprisse as necessidades nutricionais do nosso corpo. Nós não precisaríamos sentir o gosto, o sabor, o prazer em comer aquilo.
Basta que aquilo cumprisse o seu papel de suprir as nossas necessidades. Mas não, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele fez não somente as nossas papilas gustativas, nos deu a capacidade de sentir o sabor das coisas, como Ele fez coisas que nos dessem prazer ao comer, um morango, uma laranja, uma banana, uma uva, ou temperos que Ele dá capacidade para as pessoas fazerem, ou pratos que Deus dá capacidade de criatividade ao homem para criar. Tudo isso Deus fez a fim de que nós tivéssemos prazer, tudo isso Deus fez a fim de que nós pudéssemos degustar, ter prazer em comer, em aproveitar daquilo que Ele fez ao máximo, né? Nós sabemos que ainda não é ao máximo, porque nós ainda não fomos aperfeiçoados, não fomos completamente redimidos nele, então ainda há mais coisas que talvez nós ainda não tenhamos a capacidade de sentir hoje, por causa do pecado. Mas aquilo que Deus já providenciou para nós, aquilo que Deus já permite que a gente experimente no nosso dia a dia é muito maravilhoso e mostra a bondade de Deus. A terra poderia ser tão fértil como é, sem a sua superfície ser tão agradavelmente variada. A nossa vida física poderia ser mantida sem as lindas flores. Deixa eu baixar aqui, porque senão acho que você... não vai dar. Bom, enfim. Para encantarem os nossos olhos. Olha só, ele vai falar agora das flores. E para exalarem suaves perfumes. Poderíamos andar pelos campos sem que os nossos ouvidos fossem saudados pela música dos pássaros. Então, de onde vem essa beleza e esse encanto tão livremente difundido pela face da natureza? Verdadeiramente o Senhor é bom para todos, derrama sua misericórdia sobre toda a sua criação. Gente, isso aqui é muito lindo. A terra poderia ser fértil sem dar uma flor tão bonita quanto ela dá, sem dar um girassol, uma rosa, uma tulipa, sabe? A gente podia andar por aí, a gente não precisava a gente não precisa disso para viver. Isso não é algo essencial para que nós vivamos, não é algo que mudaria a nossa vida no sentido de, eu vou viver mal, eu vou viver menos porque não tem uma rosa, porque não tem uma flor. Mas por que Deus cria essas coisas? Para que a gente possa enxergar a bondade dele nisso. Você já olhou para um buquê de flores e viu a bondade de Deus nelas? Você já olhou para um campo de girassóis, para um campo de uma coisa até simples, aquelas florzinhas pequenininhas assim que dá em qualquer lugar? Você já olhou para aquilo e viu bondade de Deus naquilo? Pois é, aquilo ali demonstra a bondade de Deus para nós. Deus não tinha obrigação de criar aquilo e nem os nossos olhos com a capacidade de contemplar as cores como nós temos, né? Nós sabemos que tem pessoas que não conseguem enxergar as cores. Você já foi grato ao Senhor por poder olhar para uma flor e poder ver a cor viva dela, sabe? Isso mostra a bondade de Deus, isso declara para nós a bondade de Deus. A bondade de Deus é vista no fato de que quando o homem transgrediu a lei do seu Criador, não começou de imediato uma dispensação de ira sem contemplação. Deus poderia muito bem ter privado suas criaturas decaídas de todas as bênçãos, de todos os confortos, de todos os prazeres. Em vez disso, ele introduziu um regime de natureza mista, de misericórdia e juízo. Devidamente considerado, isso é muito maravilhoso. E quanto mais completamente se examine esse regime, mais transparecerá que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não obstante os males todos que acompanham o nosso estado decaído, o prato do bem predomina grandemente na balança. Com relativamente raras exceções, os homens e as mulheres experimentam muito maior número de dias de boa saúde do que de enfermidade e de dor. Há no mundo muito mais felicidade própria das criaturas do que infelicidade, que é igualmente própria delas. Mesmo as nossas tristezas admitem considerável alívio. E Deus concedeu à mente humana uma versatilidade que lhe possibilita adaptar-se às circunstâncias e tirar delas o melhor proveito possível. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a bondade de Deus também é vista no fato de que quando Adão e Eva pecou, Deus não trouxe juízo sobre eles imediatamente. Deus trouxe juízo, mas Deus também permitiu que eles vivessem, que eles continuassem vivendo e não retirou deles o prazer que eles tinham, não retirou deles a alegria, não retirou deles
a sensibilidade para coisas boas, para aquilo que Deus tinha feito, para que fosse prazeroso para eles. Então, isso mostra que Deus inseriu no mundo uma dispensação de juízo e de misericórdia. E se a gente for analisar isso bem, se a gente for analisar isso, né, com os nossos olhos assim, bem atentos, a gente vê que a gente tem mais dias de bênção, mais dias de coisas boas, mais dias onde a gente pode se alegrar do que dias em que a gente pode se entristecer. Tem momentos de tristeza, sim, são intensos, são grandes, sim, mas não se comparam aos momentos de alegria. É porque quando a gente fica triste, a gente foca naquilo de uma forma que parece que toda a nossa vida se resume àquele momento triste, mas não é verdade. Se a gente for analisar a nossa vida até esse momento de hoje, até esse momento de agora, a gente vai poder contemplar que a nossa vida teve muito mais momentos de alegria do que momentos de tristeza. E que a gente olhe para isso vendo também a bondade de Deus, que nos permite viver dias de misericórdia, mesmo num lugar onde nós estamos sofrendo, onde nós estamos... a Bíblia diz que nós somos lançados como ovelhas para o matador, como ovelhas em meio a lobos. Mas mesmo assim o Senhor não nos abandona, mesmo assim a bondade do Senhor continua sobre nós, mesmo assim a gente pode contemplar coisas boas que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos. Então, a misericórdia de fato triunfa sobre o juízo. Não se pode, com justiça, pôr em questão a bondade de Deus ou a benignidade de Deus pelo fato de haver sofrimento e tristeza no mundo. Se o homem peca contra a bondade de Deus, se ele despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, e por causa do seu coração obstinado está acumulando ira para si mesmo, para o dia da ira de Deus, a quem, Romanos 2, 4 e 5, a quem deve culpar senão a si próprio? Deus seria bom se não punisse os que usam mal suas bênçãos ou abusam de sua benevolência e pisoteiam suas misericórdias? Não haverá a menor censura quanto à bondade de Deus, mas ao contrário, a mais brilhante e modelar demonstração dela. Quando Deus eliminar da terra os que quebram as suas leis, desafiam a sua autoridade, zombam dos seus mensageiros, escarneceram do seu filho e perseguiram aqueles pelos quais ele morreu. Então, o fato de haver juízo, o fato de haver inferno, o fato de haver coisas ruins na terra onde nós estamos e estamos sujeitos a coisas ruins, não inutiliza, não apaga a bondade de Deus. Muito pelo contrário, isso mostra ainda mais a sua bondade. Porque Deus é bom, ele pune aqueles que são maus. Porque Deus é bom, ele lança, ele entrega, a cada dia que nasce, ele dá novas oportunidades para que as pessoas possam reconhecê-lo, possam vê-lo, possam enxergá-lo mediante sua bondade, tolerância e paciência. Mas o coração do homem obstinado acumula ira para si até o dia da ira de Deus. E isso não deve, de maneira nenhuma, ou de modo algum, inutilizar ou apagar a bondade de Deus. A bondade de Deus foi mais ilustremente visível quando ele enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Foi então que a multidão dos exércitos celestiais louvou o seu Criador e disse: Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Lucas 2,14. Sim, no Evangelho, a graça, em grego, a benevolência ou bondade, se manifestou salvador a todos os homens. Tito 2,11. Não se pode pôr em dúvida a benignidade de Deus, porque ele não fez com que todas as criaturas pecadoras fossem objetos de sua graça redentora. Não o fez com os anjos decaídos. Se ele tivesse deixado que todos perecessem, não haveria censura à sua bondade. A quem quer que desafiasse essa afirmação, faríamos lembrar a soberana prerrogativa de nosso Senhor. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom. Mateus 20:15. Então, o fato de Deus punir, o fato de Deus não salvar a todos, não significa que ele não seja bom. Muito pelo contrário, ele não tinha a obrigação de salvar ninguém, ele não tinha a obrigação de redimir ninguém.
Mas ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei, e para que nós fôssemos adotados como seus filhos. Isso mostra a bondade de Deus. Agora, se algumas pessoas não são alcançadas por esse evangelho, por essa bondade, por esse favor que ele concede, que ele concedeu, no momento em que ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, isso não quer dizer que Deus não seja bom. Isso quer dizer que o coração do homem é endurecido, que o coração do homem resiste a toda a bondade que Deus demonstra todos os dias. A gente já está terminando. Para finalizar, ele vai falar assim, ó: louvem ao Senhor por sua bondade. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 8. Gratidão é o justo retorno exigido dos objetos de sua benignidade, ou seja, de nós. Contudo, muitas vezes é negada ao grande benfeitor, simplesmente porque a sua bondade é tão constante e tão abundante. A bondade de Deus é apreciada superficialmente porque é exercida para conosco no curso comum dos eventos. Não a percebemos bem porque experimentamos diariamente. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Romanos 2,4. A sua bondade é desprezada quando não é utilizada como um meio para levar os homens ao arrependimento, mas ao contrário, serve para endurecê-los a partir da suposição de que fecha os olhos para os pecados dele. Eu queria focar um pouquinho nesse parágrafo aqui. Ele está dizendo que a gente está tão acostumado, né, a experimentar a bondade do Senhor todos os dias que a gente nem percebe mais. Então a gente não percebe, de repente, o quanto Deus é bom em permitir que a gente faça isso. Porque é uma coisa tão simples, né? O simples fato de respirar, o simples fato de falar, o simples fato de comer todos os dias, o simples fato de beber água, de abrir uma torneira e sair água. Hoje eu estava lavando louça e estava pensando sobre isso enquanto eu abria a torneira e via a água escorrendo. Eu pensei, gente, isso aqui é sinal da bondade de Deus. Enquanto você vê os seus filhos, enquanto você vê os seus netos, enquanto você olha para fora e vê um dia lindo, com o céu azul, com o sol, ou quando você olha para fora e vê um dia nublado, chuvoso, a gente desacostumou, a gente não está habituado a louvar a Deus, a agradecer a Deus por sua bondade, porque ela se tornou algo trivial. Ela se tornou algo que nós experimentamos todos os dias. O simples fato de enxergar, o simples fato de poder mastigar, de sentir o sabor dos alimentos, de ter um coração que bate, bombeia sangue para todo o meu corpo, de ter pés que funcionam, mãos que funcionam, ou mesmo que de repente uma das funções do seu corpo não estejam funcionando plenamente, mas as outras estão. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque Ele é bom e a sua bondade se mostra nas pequenas coisas. Às vezes, a gente fica tão preocupado com coisas grandes. Eu queria que o coronavírus acabasse. Mas a gente não agradece a Deus porque a gente está com saúde. A gente não agradece a Deus porque os nossos pulmões estão funcionando. A gente não agradece a Deus porque a gente tem sido livrado todos os dias dessa enfermidade que está aí, que está no ar. E que Deus tem nos poupado porque Ele quer fazer assim, porque aprove a Ele que fosse assim. Então, a gente muitas vezes deixa de fazer aquilo que Deus exige de nós, que é oferecer a Ele sacrifícios de louvor, de gratidão, ações de graça ao Senhor, porque a gente está acostumado, habituado, se tornou algo trivial nas nossas vidas. Ter coisas, experimentar a bondade de Deus. Semana passada eu estava assistindo um podcast, né, ouvindo um podcast de um pastor que se chama Luciano Subirá. Se você não conhece, procure conhecer, porque ele é uma bênção. E ele estava falando de uma experiência que ele teve com o filho dele, que eles foram para a África fazer missões lá, e lá eles estavam num lugar muito, muito pobre, que as pessoas não tinham banheiro, então não tinha onde dormir direito, não tinha banheiro, assim, banheiro em casa, igual a gente vê, né? As pessoas faziam suas necessidades fisiológicas, ou, sei lá, no mato, ou num banheiro fora da casa, sem vaso sanitário, onde tinha só um buraco no chão, enfim. E quando eles chegaram na casa deles, quando eles voltaram para o Brasil,
ele fala que ele viu o filho dele ajoelhado do lado do vaso sanitário, agradecendo ao Senhor por eles terem acesso a um vaso sanitário. Então, pensa nisso. A gente não precisa ir para a África para pensar sobre isso. Às vezes, aqui no Nordeste do nosso país, tem pessoas, tem crianças que não sabem o que é fazer as suas necessidades num vaso sanitário, não sabem o que é abrir a torneira e ter água corrente, não sabe o que é bater a mão no interruptor e acender a luz, não sabe o que é ter um celular com conexão à internet, não sabe o que é ter livros acessíveis, não sabe o que é poder congregar numa igreja, né? Pessoas que vivem em locais onde a igreja é perseguida e tem que se esconder embaixo da terra para poder cultuar o Senhor. Quantas coisas a gente tem que mostra a bondade de Deus. Essa mesa aqui onde eu estou trabalhando agora, onde eu estou falando com os irmãos e onde eu faço meu devocional. Eu sonhei com essa mesa por muito tempo. É uma coisa muito simples e eu nem comprei, eu ganhei essa mesa da minha antiga inquilina, né? Ela se mudou, voltou para o Nordeste, onde ela mora. E aí ela, no dia que ela estava indo embora, ela virou para mim e falou assim, Valéria, você quer? Eu tenho uma mesa lá em casa e tal, você quer? Aí eu falei, quero, né? Nem sabia que tipo de mesa que era. E quando eu vi, é uma bela de uma mesa de consultório, sabe? Espaçosa, onde eu posso trabalhar. E quando eu trouxe essa mesa para cá e coloquei ela aqui, eu olhei para ela e eu falei, obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. E não é uma grande coisa, sabe? Talvez seja uma coisa que muitas pessoas que estão me assistindo aqui tenham, mas é uma coisa que eu não tinha e que o Senhor me deu. E isso me mostra a bondade dele, sabe? Isso me mostra a bondade do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então que a gente possa contemplar essas coisas e sermos mais gratos. A bondade de Deus é o que sustenta a confiança do crente. É essa excelência de Deus que exerce mais atração sobre os nossos corações. Visto que sua bondade dura para sempre, jamais deveríamos ficar desanimados. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. Quando os outros nos maltratam, isso deveria somente nos estimular a dar graças mais calorosamente ao Senhor, porque Ele é bom. E quando nós mesmos nos damos conta de que estamos longe de sermos bons, somente deveríamos bendizer com maior reverência aquele que é bom. Jamais deveríamos tolerar um instante de descrença na bondade do Senhor. Seja o que for que possa ser questionado, isso é absolutamente certo, que o Senhor é bom e as suas dispensações podem variar, mas a sua natureza sempre é a mesma. Charles Haddon Spurgeon. Então eu quero finalizar com você hoje, te chamando a isso, a ver a bondade do Senhor, a contemplar a bondade do Senhor num livramento que você tenha recebido, num prato de comida que você vai comer ou que você já tenha comido, num copo com água que você vai beber, isso vai saciar a sua sede, no conforto de poder usar o banheiro da sua casa, que você enxergue nisso a bondade do Senhor e dê glória a Ele. Porque à medida que nós agradecemos por aquilo que nós temos, faz com que nós possamos ter o coração preparados para receber mais, né? Como uma criança, eu estava conversando sobre isso essa semana com o Miguel. Às vezes a gente se preocupa tanto em pedir, mas a gente esquece de, enquanto nós estamos pedindo, agradecer por aquilo que nós já temos, né? De repente, eu queria uma roupa, ou eu queria uma casa, né? De repente, você, né? Aqui a gente mora num quintal grande com a casa do meu pai em cima, a nossa casa no meio e a nossa inquilina embaixo. E às vezes a gente queria ter uma casa só nossa, né? No quintal só nosso. Mas enquanto a gente pede isso, a gente tem que aprender a agradecer a Deus porque nós temos um lugar hoje. Nós estamos aqui hoje, o Senhor nos proporcionou esse lugar. Para que nós pudéssemos estar aqui, glorificarmos a Ele, exaltarmos a Ele. E se Ele quiser nos dar um outro lugar, amém. E se Ele não quiser, nós estamos felizes aqui e vamos continuar aqui para a glória do nome dEle. Então, que você possa contemplar a bondade do Senhor. Me perdoa se essa aula ficou muito longa, eu não estou dando direitinho o tempo, mas eu quero finalizar com você em oração e gratidão. Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Te louvamos e te agradecemos pela Tua bondade, que o Senhor abra os olhos do nosso coração e que nós possamos ver a Tua bondade sobre as nossas vidas e sobre a criação, sobre a terra,
Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você tem uma ótima semana. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos no culto para a glória de Deus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.